Leia como exegeta no Pshat, decifre como hermeneuta no Remez, pense como fariseu no Drash e visualize como cabalista no Sod. Só então começará a tocar os verdadeiros segredos do judaísmo. Em tempos de pandemia, contágio e morte, convido-os a refletir sobre um tema que atravessa toda a história humana: as fragilidades do corpo e, entre elas, o câncer. Se a árvore da vida representa a gradação da luz proveniente da sabedoria infinita que desenhou o universo, que conhecemos como Deus, através dos diferentes níveis da realidade, e se reconhecemos o corpo humano como um reflexo fractal do universo, então a célula, unidade mínima da vida, também pode ser lida à luz do mesmo princípio. Proponho, assim, uma análise da biologia celular sob uma perspectiva cabalística, utilizando a árvore da vida como chave simbólica para identificar os desequilíbrios que podem conduzir ao surgimento de enfermidades e à transformação de uma célula saudável em tumoral. Por último, vamos usar uma oração cabalística para ajudar na cura de alguém doente. Vamos fazer isso parágrafo por parágrafo, e podemos confiar que a cura acontecerá de forma completa, e em breve. Um princípio importante na Kabbalah é que a saúde, a harmonia mental e física residem no que é natural. O cérebro humano não se desenvolveu para lidar com o excesso de informações rápidas, comparações e preocupações que vivemos atualmente. E os cabalistas ensinam que tudo começa no pensamento, mas é preciso dividi-lo em duas áreas: o cognitivo, onde residem crenças, preconceitos e a maneira como vemos o mundo, e o químico neural, que corresponde ao lado hormonal e bioquímico do cérebro. Há desequilíbrios que surgem diretamente nesse lado químico, como ocorre, por exemplo, na depressão. Esses desequilíbrios geram sensações e pensamentos que não se originam da cognição, ou seja, não têm relação direta com nossas crenças ou interpretações conscientes. No entanto, a parte cognitiva tem o poder de influenciar o equilíbrio ou o desequilíbrio do lado hormonal e químico do cérebro. Quanto mais organizada está a mente, menos a pessoa sente necessidade do que está fora dela. E quanto menos necessidade do exterior, menor a carência. Menos carência significa menos dependência emocional. E quanto menos dependência, menos frustração e tristeza. Por outro lado, quando a mente está desorganizada, cheia de lembranças ruins, traumas de relacionamentos passados, medos e confusões, a pessoa tende a buscar fora de si algo que a distraia ou preencha. O problema é que tudo o que está fora da sua mente está fora do seu controle, e isso aumenta as chances de frustração. Esse estado emocional desequilibrado não é natural. E o mesmo princípio vale para o corpo físico. Comer demais, trabalhar em excesso, viver em estímulo contínuo, uma busca constante por estímulos de dopamina que, em condições naturais, não estão presentes no dia a dia. Então começam a surgir os vícios. Todos os exageros afastam o ser humano do estado de harmonia. E quando o corpo perde a harmonia, adoece. Quanto mais distante se está do natural, mais desequilíbrios surgem. E nesses desequilíbrios são geradas as clifote pessoais. Clifote significa cascas. São barreiras que cobrem certas esferas da alma humana, as impedindo de receber luz. Recordemos que o ser humano é, arquetipicamente, uma árvore da vida. E a Kabbalah possui duas áreas de estudo. Uma área cosmogônica, que trabalha com a compreensão do universo, e uma área psicológica onde se estuda a árvore da vida e as diferentes esferas do ser humano. Luz é como os cabalistas chamam a força, a energia que dá vida a tudo. O Ein Sof é a fonte desta luz infinita. Quando existem desequilíbrios no nível físico, mental, emocional, eles geram clifote que impedem a alma de se nutrir dessa luz. E essa obstrução, com o tempo, dá origem às enfermidades. Segundo os cabalistas, quando alguém está doente, isso indica que a obstrução atingiu sua manifestação final. A doença é o reflexo físico de uma quelipá que se formou na raiz da alma, no mundo de Briá. A obstrução impediu que a luz entrasse, e a falta de luz desceu ao plano emocional, Rua em Yetzirá, e por fim se manifestou no corpo físico, em Asiá,
atingindo os órgãos e impedindo-os de receber luz. Dito isto, os cabalistas ensinam que toda doença é o estágio final de uma Kelipá, que se originou na parte superior da Neshama. Considero importante destacar que nem toda dor ou sofrimento decorrem pelo mesmo motivo. Não há generalização da realidade aqui. As doenças podem atingir os humanos por milhares de motivos, pois as almas encarnaram neste universo físico para evoluírem, para se elevarem, não para encontrarem um ponto de estagnação. Muitas vezes, não importa o quão nobre seja uma pessoa, o objetivo é a constante elevação de sua alma. E, portanto, a sabedoria nem sempre é alcançada pela justiça. Às vezes, um bebê nasce com uma doença por um ticum que deve realizar. Em outras, um adulto adoece, pois é um obstáculo que deve superar com o objetivo de aprendizado. Ninguém quer passar por turbulências, mas já que todos eventualmente passamos, que tiremos algum aprendizado delas. As limitações estruturais dos universos inferiores que um ser humano poderia considerar injusto são o que causam nosso desejo crescente de transcender nossas limitações e alcançar um status divino. O corpo físico, a consciência corporal, é chamado de Malhut, o reino. Malhut recebe vitalidade de uma dimensão superior que se divide em duas esferas. Hokmah, sabedoria intuitiva, hemisfério direito, e Binah, entendimento racional, hemisfério esquerdo. Séculos antes da neurociência, a Kabbalah já reconhecia essa divisão. Se há equilíbrio no nível cognitivo, a mente tende a estar em harmonia com suas crenças e convicções. No entanto, é importante destacar que uma crença não deve ser tratada como certeza absoluta, pois o fanatismo pode levar ao desequilíbrio da ignorância. Uma pessoa pode se declarar ateia por não encontrar fundamentos racionais para acreditar no sobrenatural. Da mesma forma, outra pode se identificar com uma religião, por razões culturais, existenciais, familiares ou tradicionais, sem a necessidade de uma prova técnica. Quando há equilíbrio nessas duas dimensões, entre as crenças e o intelecto, o intuitivo e o cognitivo, a luz desce de Keter de maneira harmoniosa e a consciência é saudável. Tudo funciona bem. Isso se chama Da'at. Da'at é o ponto de união em que a sabedoria e o entendimento se encontram para produzir algo funcional e integrado. Ou seja, o conhecimento que te dá a consciência e a consciência que se reflete no comportamento. A pessoa não pratica o bem por obrigação ou pensando em uma recompensa, nem evita o mal apenas por medo de proibições religiosas. Ela age de forma correta porque está consciente, sua ética é real, não uma moral seletiva ditada por regras religiosas. Aryeh Kaplan disse que para alcançar a sabedoria, às vezes é preciso colocar a inteligência, Binah de quarentena. Isso quer dizer que um problema que nos impede de alcançar a sabedoria é que fazemos com que as respostas sejam definitivas e, na verdade, devem ser transitórias. Binah organiza respostas lógicas, porque sua função é trazer ordem e segurança à mente. Ela cria situações de perigo antecipatórias que paralisam. Por isso, muitas vezes, o inteligente pode ter muito medo, pois como enxerga a realidade por vários ângulos, enxerga perigos que muitas vezes quase ninguém vê. Aqui, estou me referindo ao inteligente que ainda não alcançou a sabedoria. Quando nos fechamos a uma resposta, caímos na prisão da certeza. Então Binah te dá um ponto de apoio, uma segurança mental. Mas pode te impedir de crescer, pois paralisa. E, portanto, uma pessoa muito inteligente, mas sem sabedoria, pode se tornar muito conservadora, por tomar as ideias como dogmas. A sabedoria, como disse Aryeh Kaplan, exige deixar a inteligência rígida de lado, porque ela bloqueia a entrada de novas revelações. Cada resposta deve ser uma escada provisória. Subimos, enxergamos mais longe, abandonamos essa escada para subir em outra. Quando nos agarramos em uma escada, a chamamos de verdade eterna e paramos de subir. Essa escada é o dogma. Então quem é o sábio? Sábio é o que busca de forma permanente. Quem é o inteligente?
Inteligente é o que acredita que suas respostas são definitivas. Uma vez, um cabalista disse que o mais difícil que existe é ser normal. E o cotidiano confirma essa tese todos os dias. Alcançar uma consciência profunda que entenda a realidade é extremamente difícil, e neste sentido, o rabino Shlomo Yitzhak, conhecido como Rashi, disse: Da'at é nosso Ruach HaKodesh. Da'at é traduzido como conhecimento, mas no hebraico, conhecimento não é o mesmo dos términos ocidentais que tem a ver com acúmulo de informação. Aqui, Rashi se referia a uma consciência profunda, ou seja, Ruach HaKodesh, o sopro divino está dentro de todos, mas as pessoas precisam acendê-lo se aprofundando em suas dimensões interiores. Da'at é a não sefirá. Existem centenas de livros de cabalistas sobre como podemos nos aprofundar, e segundo Abraham Abulafia, a melhor biblioteca é a própria vida. No entanto, se aprofundar na realidade requer esforço. Na Cabalá, receber sem merecer é chamado de pão da vergonha, e quem recebe sem merecer, logo o perderá, porque a mente humana não valoriza o que vem sem esforço. A iluminação não chega de presente. Há que expandir a mente. Retomando, dali, a luz baixa para o seguinte nível. Zeir Anpin. Em Zeir Anpin, há 6 subdimensões emocionais. Quando Zeir Anpin está em equilíbrio, as emoções não te dominam. São usadas a favor de seu crescimento. Existe debate de ideias, sem que vire ataque pessoal. A disciplina sem crueldade. A pessoa é forte porque sabe pôr limites, controla o seu próprio tempo, controla o seu espaço e sabe dizer não. Existe amor sem dependência. A pessoa sabe quanto doar ao outro, e a si, a balança não é injusta. Quando todas essas esferas estão equilibradas, cada uma delas recebe luz corretamente, então a luz chega à última dimensão, Malhut, e cada célula do corpo recebe a vitalidade. Malhut é a consequência de 9 esferas causas, ou seja, a consequência final de 9 sefirot que operaram antes. O paradoxo é que tudo acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, uma pessoa pode estar comendo algo que gosta, satisfazendo uma necessidade física biológica no nível de Nefesh em Malhut, e ao mesmo tempo pensando com carinho na família e demonstrando apreço por ela, no nível de Ruah em Yetzirah. Assim, ela está consciente em Malhut e atuando nas Sefirot Yetziráticas ao mesmo tempo. Enquanto uma pessoa se alimenta, ela precisa romper a amizade com um amigo? Obviamente não. Os níveis de alma não precisam passar de uma frequência a outra de cada vez. A frequência do nível biológico pode atuar simultaneamente com os pensamentos na frequência emocional e na frequência da Neshama. Uma mente muito racional pode crer que isso soa contraditório, mas na realidade, do ponto de vista da sabedoria, tudo é simultâneo. Enquanto eu estou fazendo este vídeo, as coisas continuam acontecendo lá fora. A mente humana não foi desenhada para compreender essa simultaneidade da realidade, só conseguimos entender causa e consequência. Quando existe uma ferida no corpo, o próprio corpo vai se concentrar em sarar essa ferida, pois existe uma sabedoria em cada célula, cada átomo do corpo, e tudo isso está conectado com a luz infinita que vem do Ein Sof. Quando existem desequilíbrios, pouca luz chega a Malhut, e o corpo não funciona como deveria. O sistema imunológico enfraquece, e com isso, qualquer vírus ou bactéria se tornam problemas maiores, abalando o emocional. Diversos cabalistas práticos compilaram meditações, mantras e orações voltados à cura de doenças, como é o caso de Shalom Sharabi. Há também textos místicos específicos para a cura, como o Sefer HaRefuah. No entanto, o conceito fundamental da Kabbalah é prevenir ao máximo as enfermidades, e isso é alcançado mantendo as esferas da árvore da vida em harmonia. Evitar se estressar com o que está fora de seu controle, ter hábitos saudáveis, evitar vícios, ter uma alimentação equilibrada e preferir alimentos naturais a processados. Pois, pela perspectiva cabalística, alimentos naturais também são fontes de luz e trazem vitalidade ao organismo.
Quando a alimentação é inadequada, o corpo não se alimenta de energia vital e as células enfraquecem. Certos alimentos em excesso contribuem para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer e diabetes. Com o sistema debilitado, uma pessoa pode desenvolver doenças crônicas. Nesse estágio, o tratamento geralmente envolve medicamentos que combatem os sintomas, porém, a longo prazo podem gerar outros problemas. Portanto, a melhor estratégia é evitar as clifote que bloqueiam a passagem de luz para cada sefirá. Um detalhe, não estou falando de uma gripe comum, mas de doenças graves. Nós somos Adam, a unificação do Aleph com o sangue, Dan. E quando nos aprofundamos na pesquisa sobre o câncer, entramos inevitavelmente a uma unidade, que é a célula. Uma célula é como um universo, tem uma estrutura bem parecida, inclusive a palavra célula em hebraico é Ta, Aleph e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Tav a última. As 22 letras hebraicas são potentes símbolos sinestésicos, representações de energias superiores, energias primordiais, usadas para estruturar toda a criação, como mostra o Sefer Yetzirah. A célula é composta pelas 22 energias. Cada célula contém o DNA com toda a informação necessária para formar o organismo. O DNA é formado por combinações específicas de 4 bases químicas: adenina, A, timina, T, citosina, C e guanina, G. Essas bases se organizam em pares. A liga-se com T, C liga-se com G, e se alinham ao longo da famosa estrutura em dupla hélice. A sequência dessas bases funciona como um código que contém as instruções para construir e regular todo o organismo. Essa sequência de 4 elementos é como um alfabeto que gera milhões de combinações, como as 22 energias primordiais que criam a realidade. No núcleo da célula está o código do DNA, a sequência criadora da vida. Esse código nunca interage com o exterior, somente revela a informação que essa célula é capaz de receber. Por exemplo, uma célula do olho só é capaz de receber uma parte do código referente ao olho, porque esta célula deve cumprir sua função no olho, e não descobrir que dentro deste mesmo código também se encontram informações dos outros membros do corpo. A célula do olho não interage com o código, somente recebe um pedaço da informação que corresponde a ela. E assim funciona o corpo humano e o universo. Imagine se uma célula recebe informações do corpo todo, como construir um pulmão, um olho, enfim, um ser humano inteiro. Esse processo de revelação de luz que um receptor não é capaz de conter é a quebra dos vasos, que, segundo Isaac Luria, ocorreu durante o Tzimtzum Aleph. Quando as luzes potentes de Adam Kadmon pensavam ser independentes, e ao se revelarem com uma força arrasadora, destruíram os receptores que deveriam contê-las. Os cacos dos receptores caíram ao fundo do abismo, levando consigo parte das luzes, e os cacos se densificaram em torno delas, se tornando cascas, as clifote cósmicas. Quando uma célula tem acesso a todas as informações do corpo, ou seja, recebe uma luz que não é capaz de conter de maneira equilibrada, essa célula se transforma em uma célula tumoral. Uma célula tumoral é uma célula que sofreu mutações devido à quebra do seu próprio receptor, fazendo-a abandonar seu papel, multiplicar-se sem controle, como se quisesse ser eterna sem estar preparada, levando à formação de um tumor. As células são imortais, mas estão programadas para concluir sua função. Se deixarmos uma célula em um cultivo, ela se reproduzirá infinitamente. Quando a célula tem acesso a todas as informações do corpo, ela abandona esse papel e rompe essa ordem que lhe foi dada, não quer mais ficar presa a um fígado ou uma perna, sabendo que existe um corpo todo por onde pode viajar e ir a outro ponto. Isso é chamado de metástase, ou seja, a célula se deu conta que pode ser imortal. Um paralelo claro com o que diz em Gênesis 3:22, quando o Deus da Merkavá disse aos seus funcionários: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Pois o homem, ao comer o fruto da árvore do conhecimento, não era mais um boneco de barro que seguia ordens. Ele conheceu o bem e o mal, tornou-se responsável por suas escolhas, capaz de trazer a paz ou a guerra.
Sem maturidade, o poder recém-adquirido poderia ser usado em benefício próprio, e o homem eterno com consciência reduzida seria como uma célula tumoral, propagando caos pelo universo. Então, o Deus da Merkavah confiou aos querubins a guarda do segredo da imortalidade e enviou o homem a uma dimensão inferior. Nesse plano, onde o tempo o persegue e os desafios o motivam ou o deprimem, é exigido o seu amadurecimento e trabalho no aperfeiçoamento ético do mundo em que vive, para que revele a luz da melhor maneira possível. Somente quando, por livre escolha, seguir o caminho da consciência e da ação, estará pronto para retornar ao plano superior, onde lhe será devolvido o acesso à árvore da vida e a unificação de todos os planos. Para o corpo funcionar, todas as células precisam fazer sua parte, trabalhando para um bem comum. O corpo é um grande universo, e quando cada uma delas é altruísta e cumpre sua função, ou seu ticum próprio, é como se o corpo saudável fosse o ticum olã das células. É isso que o Deus da Merkavah espera que o homem faça. Cada ser humano é uma célula do universo. Tudo o que acontece no macro também acontece no micro, mas em vários níveis. O sistema imunológico é como os querubins do jardim. É a fortaleza, a Gevurah que identifica e elimina ameaças. Todos os dias essas defesas vigiam célula por célula do corpo, pedem que mostrem sua identidade, a proteína própria, e se a defesa percebe que há algo errado, eles a eliminam. E graças a isso, nós existimos, porque todos os dias existem células se rebelando contra o corpo, mas o sistema imunológico lida com tudo. É comum as pessoas pensarem em Gevurah como algo negativo, mas é preciso que haja essa restrição. Quando o ser humano sabota o sistema de defesa, com estresse constante, angústias, péssima alimentação e cigarros, a fortaleza não consegue frear todos esses desequilíbrios no corpo. E isso abre espaço para algumas células invadirem e acessarem informações que eram proibidas a elas. Existem infinidades de cânceres, mas a palavra câncer em aramaico é sartan, composta por duas partes. Sar, que significa remover, e tan, que significa rancor ou ódio, ou seja, sentimentos negativos. Emoções negativas são traduzidas pelo corpo em sinais químicos. Hormônios como o cortisol, úteis em momentos críticos, são nocivos quando liberados em excesso. Se o corpo recebe sinais de que está em perigo constantemente ou vive em estado de estresse, o sistema vai agir para cuidar disso. As células vão tentar escapar deste caos, e de repente, uma célula acessa o banco de dados onde se encontram todas as informações de outros órgãos, pois a defesa não pôde proteger o segredo, porque já estava ocupada com uma série de outros problemas. Tudo o que você pensa e sente vai ser transmitido ao corpo. E entendo que nem sempre é proposital, muitas vezes é por situações da vida, problemas pessoais e traumas. Mas a questão é que as pesquisas demonstram que é muito difícil que uma pessoa extremamente calma, que não tenha muitas preocupações, acabe caindo em uma doença tão dramática. Embora existam casos muito mais complexos do que se imagina, e até informações negativas ou positivas podem ser transmitidas a um filho pelas informações que receberam dos pais. Ou seja, as doenças congênitas muitas vezes são por questões não corrigidas na própria família. Mas, em termos simples, de acordo com as informações que levamos às células através dos hormônios pelo sangue, é o que irão definir como as células irão reagir. Se as células só recebem informações ruins, as células vão se rebelar para escaparem do sistema. E essa dinâmica entre equilíbrio interior é fundamental, não apenas para a própria saúde, mas também para evitar que influências externas, como inveja e energias negativas, penetrem. É comum ouvirmos que a inveja e negatividade de uma pessoa podem afetar negativamente nossas vidas. Em hebraico chamamos isso de ayin hara, o mal-olhado. É a energia negativa criada quando alguém olha para algo com inveja ou má intenção. A inveja emerge de uma frustração que provém de uma parte obscura interna, ainda não corrigida. O indivíduo invejoso projeta essa frustração em alguém percebido como bem-sucedido em algum aspecto, desejando que essa pessoa fracasse. Os cabalistas dizem que o fundamento do universo é o desejo, e nossas almas funcionam como receptores.
Um receptor em conflito não trabalhou sua interioridade e então descarrega sua agressão nos outros. O desejo é universal e expansivo. Ele quer mais e mais luz e quer retornar à essência do Ein Sof. Ele quer expandir seu Kli para receber mais luz, que é o caminho de sua Teshuvá. Porém, aqueles que estão em conflito operam quando o receptor vai contra sua própria natureza de expansão e se fragmenta cada dia mais, se fecha e se transforma em uma Kelipá. A luz que é liberada quando uma Kelipá é quebrada tende a desejar retornar à infinidade de luz da qual emergiu. Mas, enquanto a Kelipá permanece intacta, ela impede a expansão da luz e trabalha para a escuridão. Cada receptor, então, tem duas opções fundamentais: expandir seu Kli para revelar e receber mais luz. Fechar-se dentro de seu Kli, permitindo que a escuridão o domine e atacando os outros. Se o receptor, neste caso a vítima da inveja, não está suficientemente treinada, pode ser atacada pelo receptor em conflito e é afetada pela inveja, que consegue penetrar por lacunas emocionais. Essas lacunas são aspectos não resolvidos dentro de uma pessoa, onde o invejoso pode direcionar sua inveja. Não existe lacuna quando o interior está bem trabalhado e sólido. Assim, o mal não pode adentrar, uma vez que todas as áreas do receptor são zonas luminosas. Por exemplo, se uma pessoa invejosa chama alguém de feio, mas a pessoa a quem se refere não se sente feia, a energia conflitiva do invejoso não terá essa lacuna para entrar. Em contraste, se a pessoa não trabalhou sua autoestima e realmente se sente feia, essa energia negativa pode entrar por essa abertura e a afetar negativamente. Uma pessoa invejosa constantemente procura maneiras de direcionar suas energias negativas. A Kabbalah, por sua vez, é o treinamento que nos blinda para que as energias negativas não nos afetem. Não existe luta entre luz e trevas. Se há luz, as trevas não entram, pois a luz ilumina, e não há espaço para o escuro. As trevas só se aproximam de nós se já encontrarem resquícios escuros em nosso interior. O treinamento consiste em trabalhar toda a escuridão interior, de forma que possamos impedir que as trevas de fora entrem. Imagine que uma pessoa não tenha corrigido sua escuridão interior e que alguém descubra essa vulnerabilidade e a critique. A pessoa criticada se irrita, mas a causa da irritação não é necessariamente o crítico. Na verdade, a frustração surge porque um aspecto não corrigido da sua natureza foi exposto. Por outro lado, se uma pessoa está empenhada em corrigir suas próprias sombras internas e outra alguém aponta que identificou nela essas sombras, ela não se sentirá aborrecida, pois já reconhece essas questões e está trabalhando para corrigi-las. É por esse motivo que os cabalistas afirmam que a raiva e a inveja revelam o tamanho do ego. Essas emoções são sinais do desequilíbrio no ego, uma vez que a raiva indica que alguém trouxe à tona sombras internas que não corrigimos e que foram percebidas por outra pessoa. Quando as trevas externas se infiltram pelas lacunas não trabalhadas, as trevas externas amplificam a escuridão interna da pessoa, fazendo com que o indivíduo caia em uma frequência ainda mais baixa. Sua luz deve ser sempre o sentido da sua vida. Somente a alma que vence batalhas, a que escreve, a que estuda, que ajuda os necessitados, que é um excelente profissional, a que se aprimora em todos os sentidos a cada dia, recebe os ataques desesperados dos medíocres que tentam obscurecer toda ação nobre por inveja. Quando te criticarem, fique feliz, pois a inveja e a impotência dos medíocres e gananciosos são a medida da sua grandeza. O objetivo final da Kabbalah é trazer Shalom, a paz interior. Neste sentido, podemos utilizar orações cabalísticas particulares para curar uma doença ou evitar que elas se manifestem, pois as doenças são geradas em Briá. E se não forem tratadas em sua raiz, no mundo da criação, essa informação começa a descer lentamente, até tomar forma, e se tornar evidente em Asiá, o mundo da ação. Em Asiá, combatemos a doença já exposta, com a ajuda da medicina, mas a medicina atua na parte revelada da doença e seus sintomas, mas não alcança a raiz do problema. Neste sentido, é seguro dizer que a possibilidade da mesma doença voltar é real. Escolhi uma oração cabalística que aparece no Sharei Dimah, de Moshe Albelda.
Nela não estaremos necessariamente pedindo cura para uma doença específica, mas cura geral e prevenção de doenças. Pois o objetivo desta oração é trazer o equilíbrio das Sefirot que estão desequilibradas, rompendo as clifote pessoais para que a luz possa penetrar onde não havia luz. Para que a oração funcione, deve haver Kavaná, intenção, e Devekut. Ana Meler, Rahum, Vehanum. Por favor, misericordioso e gracioso Rei, Hitmale Hashamim Alkol Roleam Rai Israel. Que sejas pleno de misericórdia por todos os doentes do teu povo Israel, o bifratal. Aqui você deve mencionar o nome do doente e de sua mãe, bem se for filho, bate se for filha. Hamutalau Eres Davai, Urfaerro Refuá Shelemar, e especialmente por, repita o nome do doente e o nome da mãe, que está acamado no leito de enfermidade, e cura-o com cura completa. Ki atá berahamesha, rofe roleam rai Israel, pois tu, por tua misericórdia, és quem cura as enfermidades do teu povo Israel. Vei kavé alav mikra shekatuv. Adonai yesa adenu ao Eres Davai, kol mishkavô rafartá berrolho. Que se cumpra nele o versículo que diz: o Eterno o fortalecerá em seu leito de enfermo, embora com sua doença você tenha perturbado seu descanso. Umaan Zehut Avraham. Aruz Behesed, Yitzhak Neezar Begevurah, Yaakov Aruz Betiferet, Moshe Aruz Benetza, Aharon Aruz Beod, e pelo mérito de Abraão, que está ligado à misericórdia, de Isaac, cingido de fortaleza, de Jacó, ligado ao esplendor, de Moisés, ligado à vitória, e de Arão, ligado à glória, Teraferhu Refuá Shelemá Vetatsilehu. Mimavet Nafshó, Vetaamidehu Alumadó Veiripé. Merrolho cura-o com cura completa e salva sua alma da morte. Põe-no novamente de pé e restaure-o à sua condição original. Veafalpi Sheyadanu Shenanu Kedai, Lehit Palela Latzmenu, Veod Yetera Laherim, Imkol Zematzigim, Pine Hahamesha Leneinu, Kiata Rahum, Veoner Letefilat Kolpé. E embora saibamos que não somos dignos de rezar por nós mesmos, e muito menos pelos outros, ainda assim colocamos tua misericórdia diante de nossos olhos, pois tu és misericordioso e ouves a oração de toda a boca. Lahem Boshim Baim, Levakesh, Rahamim, Vehesed Bead. Diga o nome do doente e o nome da mãe. Raholé, portanto, envergonhados, viemos pedir misericórdia e graça em favor de... Diga novamente o nome do doente e o nome da mãe. El Narefanalô. Por favor, Deus, cura-o. El Narefanalá. Cura-a, caso seja mulher. Vetasel to lehahazirô u lehazekó. Uvirosh te esre, otiot torá shekibalno, behar Sinai. Bead Raholé Hazé. Diga o nome do doente e o nome da mãe. Pitash Share Har. Aruká Umarpê. Aruká começa com a letra Aleph. Share Briut. Briut começa com Bet. Share Gilá. Gila começa com Gimel. Share Dror. Dror começa com Dalet. Share Od. Od começa com Rei. Share Zehut. Zehur começa com Zaim. Share Remlá. Remlá se escreve com a letra Het. Share Shedivá. Outra vez temos a letra Het, porque está relacionado com Hesed. Então reforçamos a misericórdia duas vezes. Share Tová, letra Tet. Share Yeshua, letra Yod. Share Kapará, letra Kaf. Share Lev Tov, letra Lamed. Share Mehilá, letra Men. Share Neimut, letra Nun. Share Semihá, letra Samé. Share Ezra, letra Ain. Share Pedut, letra P. Share Tzidkut, letra Tzad. Share Komemiut, letra Kuf. Share Refuá Shelemá. Refuá Shelemá se escreve com Resh e com Shin. Share Sinha. Sinha é escrito com a letra Sin. Share Teshuvá. Teshuvá se escreve com Tav. Faze-o recuperar-se e fortalecê-lo. E em virtude do poder das 22 letras da Torá que recebemos no Monte Sinai, em favor deste enfermo, nome do doente e de sua mãe, abre as portas da cura e da saúde, as portas da alegria, da liberdade, da glória, do mérito, da misericórdia, da prosperidade, do bem, da salvação, da expiação, do bom coração, do perdão, da humildade, do apoio, do auxílio, do resgate, da justiça, da independência, e que se quebrem e se abram diante dele as portas da cura e da salvação. Vehol Maaseh Hatzedaká, Sheasá,
Harolé uvne beitó, Yizakru lefaneha, Alkenta amod pine, Hahamim baadehen, Altitenu beyad oyevav. E que todos os atos de justiça que o enfermo e os da sua casa praticaram sejam lembrados diante de ti. Por isso, que a tua misericórdia se erga por eles. Não o entregues nas mãos dos seus inimigos. Um esclarecimento: os inimigos citados aqui são as doenças e tudo que vem do lado esquerdo, o lado que traz limitação. Então seguimos com a oração. Asez elemaan shimha. Asez elemaan yeminha. Asez elemaan toratra. Asez elemaan kodsheha. Faz isto por causa do teu nome. Faz isto por causa da tua mão direita. Faz isto por causa da tua Torá. Faz isto por causa da tua santidade. Como havia dito, o lado esquerdo tem a ver com a restrição. Então queremos equilibrar o lado esquerdo com o direito, o da misericórdia. Yehi, Hatson. Shem Hefi, Vehegion, Libi, Ihiu. Lefaneha. Neimin, Adonai Tsuri Veguali. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor, minha rocha e meu redentor. Para concluir, a grandeza da alma pode ser percebida precisamente em sua resiliência aos golpes que recebemos na vida. É no desânimo e no infortúnio que ela encontra seu poder. O bem não triunfará sobre o mal por ser uma utopia, mas porque é a lógica que se revela, geração após geração, em cada alma que vem triunfando sobre a sua própria escuridão interior. A história do mundo mostra que, por mais espantosa que ainda seja a realidade, o passado sempre foi pior. E hoje, a linha entre o aceitável e o inaceitável está muito mais clara. Ainda não há compensação material que possa superar o sofrimento, mas deve haver um aprendizado interior diante das limitações deste mundo inferior. De uma existência limitada, confinada num fragmento doente, num corpo em deterioração, numa alma dolorida, perdendo tudo, criticado por todos, abandonado, buscando refúgio na fé em um Deus que, embora infinito, permanece oculto. Não perca a confiança, a emuná. Ela é a sua força, a sua verdadeira força interior. E essa força faz parte da luz do Deus infinito.